Tá? Então, senhoras e senhores, vamos iniciar os trabalhos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a esta live UniaSev, onde a gente vai conversar com Rubens Gutz, que é fonoaudiólogo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em filosofia e autoconhecimento pela PUC do Rio Grande do Sul, e sua principal linha de pesquisa está no cruzamento entre a filosofia e as ciências da voz, a qual conta com uma forte revisão histórica de conhecimentos em voz, abrangendo os campos da comunicação profissional, artística ou não, fala com foco linguístico, canto e técnica vocal, a partir da abordagem antropofisiológica da voz humana, e recentemente da poética, métricas e aspectos sonoros. Rubens, meu querido amigo, meu querido colega, professor também da UniaSev, meu parceiro de tantos tempos. Faltou dizer que o Rubens, senhoras e senhores, é cantor, embora nesse momento, podemos dizer assim, né, Rubens, não em atuação, mas é cantor, e é também instrutor vocal. Rubens, que já que a gente vai esta live tratando aí das questões de fonética articulatória, sua relação com canto, com vocalismo, inclusive é o objeto do workshop que você vai oferecer pela UniaSev no próximo sábado, e aí mais para frente a gente passa todas as informações para todo mundo. Então nada mais justo do que nós começarmos eu te perguntando sobre isso. O que é, afinal de contas, Rubens, fonética? Quais as suas subdivisões ou ramos, se é que eu posso chamar assim? Vamos lá, o palco é todo seu. Bom, primeiramente, pessoal, muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Ariel. Obrigado pelo convite, UniaSev. Obrigado pela presença de todos. Bom, indo diretamente à pergunta, já que a gente já incomodou os ouvidos de vocês bastante com os fones, o que é fonética? Fonética é um ramo de estudo da linguística, basicamente, que foca nos sons da língua. Quando a gente fala sons da língua, veja, não estamos adentrando muito em, digamos assim, timbres de voz que é usado no inglês. No inglês a gente fala mais assim, e no português a gente fala mais assim. Não tanto nessa praia, mas sim em som de F, som de Z, qual a diferença? Enfim, avaliar ou analisar, melhor dizendo, os sons que as pessoas usam para fins comunicativos. Alguém muito inteligentemente botou ali fonoética. A ética dos sons dentro de uma língua, né? Qual a relação entre eles. E como que eles são combinados para formar palavras, certo? Existe um ramo ligado, que é a fonologia, que estuda os sons a nível mental. Por exemplo, quando a gente lê um texto simplesmente com os olhos, assim, e na nossa cabeça a gente ouve o texto sendo lido por nós mesmos. Ou quando a gente está conversando conosco, né? Aquela vozinha na nossa cabeça tem um sotaque, tem uma fala, tem um jeito de falar. Isso é fonologia, certo? A fonética, e esse é o título da live, vai tratar da parte articulatória, a parte física da coisa. E aí vem as divisões da fonética. A gente vai ter a fonética, que é a que eu mais trabalho, a articulatória, que é basicamente classificar como os sons são formados a partir dos articuladores, onde a língua encosta, qual a posição dos lábios, como que o ar sai, ou se é que ele sai, se ele é preso, se ele cria pressão, se não cria, e por aí em diante. Existe um outro ramo da fonética que está ligado à análise acústica. Então, uma coisa é o que eu faço, que é classificar os sons A. Outra coisa é a gente captar esses sons, colocar no microfone, abrir num programa de computador, num espectro, e ver como é, digamos assim, a cara espectral desse som. Como que é o desenho dele em ondas sonoras.
Isso é análise acústica, isso é fonética acústica. Eu já fiz isso, para o campo que eu trabalho hoje já não é tão praticável para mim, apesar de que eu sei fazer ainda. E tem também uma que para nós cantores também é bastante interessante, que é a fonética auditiva. Se a gente produz som, significa que alguém recebe esse som. A fonética auditiva vai avaliar como as pessoas percebem o som, certo? Então percebam que é uma tríade, né? Como forma, como é, ok? Como forma fonética articulatória, como é fonética acústica, como é recebido fonética auditiva, certo? Muito bom. Basicamente isso. Ô, Tem mais Luiz, então alguma deixa coisa eu na pergunta? Não, tá ótimo. E aí eu já aproveito para pegar o gancho, e já que tu falou então de ramos, e nós vamos hoje focar então na questão, né, da fonética articulatória. Então vai a próxima questão. Para quem serve, né, para quem serve, entre aspas, estudar, dominar fonética articulatória? Estamos perguntando, né, além do óbvio, o fonoaudiólogo para os seus trabalhos, mas quem mais? O professor de canto, o professor de técnica, dentre outros nomes, né, voice builder, voice producer, e também o cantor, serve para ele conhecer e dominar a fonética, no que pode então ajudar, né? Para quem interessa, para quem serve fonética articulatória? Joia. Vamos separar em dois campos, ok? O campo, assim, estudo científico da coisa. Entender as teorias, entender como se formam os sons, né? Basicamente o que a gente faz. A gente, Ariel e eu. Claro, outros também. Esse campo, quem é que precisa saber disso? É útil para o professor de canto, certo? Útil para o fono. Vamos chegar no porquê. Um outro campo que a gente pode colocar é assim, campo prático. A pessoa que não tem o conhecimento, mas tem a habilidade, certo? Oradores, principalmente, se a gente botar aí associado à comunicação, os beatboxers também, apesar de eles não saberem explicar o que estão fazendo, tem ali um conhecimento fonético, certo? E, enfim, poetas, de certa forma, porque na poesia, não são todos, tá? Mas na poesia se trabalha com repetições sonoras propositais, então as palavras são escolhidas na poesia por causa da fonética. É óbvio que eu estou pegando modelos específicos, tá? Para quem é da literatura e está me ouvindo, não estou dizendo que são todos, mas eu estou falando aqui do processo chamado de aliteração, ok? Que é a repetição de certas consoantes, certos sons consonantais em certas regiões. Poderia ser também assonância, repetição de vogais, enfim. Então temos esses dois campos. Alguém que não precisa entender a teoria, mas precisa da funcionalidade prática, de saber pronunciar os sons, digamos assim, saber aonde vai, por aí vai. E a galera que precisa da teoria para saber atender o cliente, para saber criar possibilidades de trabalho e por aí em diante. O professor de canto pode estar nos dois, assim como o cantor. Por que eu digo isso? Porque o cantor, partindo do pressuposto de que ele é um músico e ele tem também a possibilidade, quem gosta de trabalho autoral, de compor, ele pode se lançar mão de estratégias da fonética justamente para criar efeitos dentro da música dele. Exemplo. But they never did dabble, dabbing and blowing and inhibited, limited till it broke up and then rained down. Ok? Isso é divisão silábica. Mas reparem a quantidade de vezes que o som de D e T se repete. But they never did dabble, dabbing and blowing and inhibited, limited till it broke up and then rained. Certo? Isso é a aliteração. Um outro exemplo com vogais. Eu posso usar o mais clássico, né? Pensando em poesia, são as rimas, certo? Todos aqueles que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho, certo? Uma rima, primeiro verso com o terceiro verso, segundo verso com o quarto verso. Mas a gente pode fazer ao estilo Whitesnake e rimar, né? Fazer
pensem em ressonância de vogais, ressonância no sentido sonoro, não é ressonância, ok? Nós estamos falando de técnica vocal, mas pensem assim, ó, fazer a vogal aparecer várias vezes. Who knows where the cold wind blows? Oh, oh, oh. Ok? Esse é um exemplo de uso poético da fonética em favor da sonoridade, tá? Isso é estratégia de composição. Isso pode, e nesse sentido, serve para o cantor-compositor. Para o cantor-professor de canto ao mesmo tempo, obviamente, quando a gente está lidando com estruturas mecânicas, pensando agora mais na fonética articulatória, que não dá pra gente, quando a gente está no campo da música, não dá pra gente pensar só ela, porque música também é percepção, ok? A gente tem que pensar o seguinte, bom, para eu produzir o som de R fraco na palavra porta, sei lá, a música tem, né, uma nota aguda que faz isso e porta. O R tá lá em cima. Cara, esse R, para eu produzir ele, eu preciso levar minha língua na ponta da minha língua atrás dos dentes. E por consequência, meu trato vocal fecha mais. Ou seja, eu aumento a minha pressão supraglótica e por consequência, né, eu tenho que me segurar mais numa nota que está lá em cima. Quem tem o conhecimento fonético sabe. Bom, a palavra porta eu posso trocar, não precisa ser esse R. Esse R não vai fazer diferença na compreensão. Pode ser porta. Pode. Mudou o sentido? Não. Ah, então eu posso usar esse R nesse trecho específico do refrão para aliviar um pouco a pressão supraglótica. Porta! Certo? Essa é uma estratégia didática que pode ser usada para resolver problemas localizados, ok? Agora, Rubens, que me permita que a gente chama no dia a dia, ali na lida diária, pedagógica, didática com o aluno, nós chamamos, vou botar entre aspas, de licença, inspirados na licença poética, a gente chama de licença articulatória, em nome, né, de questões técnicas. Só que fazer um adendo aí. Exato, exato. E é por isso, né, o conhecimento poético somado a isso vai te dizer, posso fazer aqui, não posso? Enfim, se é a intenção do cantor repetir sonoridades, e essa sonoridade de R é uma, o que quase nunca é, porque esse R é parte dos trava-línguas, né? Então a gente sempre quer meio que se livrar dele, o máximo que der. Aí eu vou saber decidir, bom, aqui eu não posso porque faz parte da aliteração, faz parte daquela coisa da vida do texto. Agora, se não tiver relação com isso, é um R que está ali perdido, é só um problema técnico, tá me dando uma dor de cabeça, troca. Simples assim, troca, bota outro. Ok? Vai alterar o sentido da palavra? Não. Vai alterar a estética da palavra. Ok? Estética sonora. Tudo bem. Ok? E outra, perceba, né, para quem faz cover, qual R que o cantor que você está imitando usou em tal região. Certo? Porque, de fato, gente, o cantor, ele é um artista sonoro. Olha que poético isso, né? Ele é um artista sonoro. Ele lida muito com sons. Né? Essa tem que virar, tem que entrar no livro. Essa. Ele é um artista sonoro. Ótimo. E não é só tons que ele mexe. Ele mexe, no caso da fonética, com a parte percursiva da fala. Ok? Brincando, né? Os cantores ao estilo que a gente gosta são cantores de vogais. Agora, se a gente pegar a galera do beatbox, a gente pode dizer que eles são cantores de consoantes, brincando com a ideia, ok? A galera do scat single vai estar no meio. Certo? Brincando com sílabas de palavras que não existem. Ok? Então tem consoante, tem vogal, só não tem sentido, se é que se pode dizer sentido linguístico. Desprendeu essa corrente. Certo? Tinha algo a mais na... Pensando agora assim,
No professor de canto, de novo, certo? A gente tem um mapeamento. E a gente sabe que certas consoantes, por exemplo, G, ou K, por movimentarem lá o dorso da língua, e o dorso da língua está colado já no ocioide e movimentando a laringe, por assim dizer, toda vez que a gente faz G, a laringe é meio que puxada junto. É muito fácil de desconfigurar um esquema vocal para quem ainda não tem o controle, certo? Então a gente pode, através desse conhecimento, do conhecimento fonético articulatório, pegar exatamente ali qual é a coordenação articulatória que precisa ser desenvolvida e nós, professores de canto, desenvolvermos vocalizes focado na dificuldade articulatória, não só mais na dificuldade tonal, ou, para usar aí um termo clássico de como a fonética aparecia nos tratados, né? A colocação da voz, certo? Que a gente sabe hoje em dia que colocação quer dizer 1 milhão de coisas, especialmente se a gente entrar na antropofisiologia. Mas pensando assim, preciso arrumar um encaixe, seja lá o que você entenda por encaixe. Preciso arrumar um encaixe para firmar e dar segurança para o cantor. Pronto. Qual o esquema? O que ele quiser usar. Preciso esse aqui. Ótimo. Eu desenvolvo um vocalize passando por aquela região tonal obrigatoriamente, o que a gente já faria com qualquer outro vocalize, mas acrescentando no vocalize a combinação sonora de fala, agora estou falando de fonética articulatória, a combinação dos sons para fazer eles passarem naquela região também, para que eles sejam treinados naquela região. Grã, 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 grã. Brincando com a ideia aqui, ok? O que tá pegando no cantor é que é muito rápido. Ótimo, faça um vocalize, não sei, é o G num vocalize, que é numa música que é pronunciado de um jeito muito rápido, numa sequência de pronúncia, sei lá em que idioma que o cantor canta. Veja, quando a gente entra no campo da fonética articulatória, pouco importa o idioma, ok? É claro, para os linguistas sim, né? Porque eles estão estudando a estrutura sonora do idioma. Para nós cantores, artistas sonoros, a gente quer saber de som. Ok? Então pouco importa o idioma em um primeiro momento. Ô Rubens, diga. Então aproveito esse contexto que tu está falando, onde a fonética articulatória é muito bem-vinda e aparentemente há muito tempo, no canto, nas suas estratégias, etc. Então a pergunta é essa. Segundo, né, o que você estudou e continua estudando, quais são os registros? Não estou pedindo autores, estou pedindo sinalizações de desde quando, afinal das contas, a pedagogia vocal, tanto por parte, obviamente, dos professores, mas também o cantor, sem a devida consciência, talvez, teórica do fato, mas empírica do fato, desde quando fonética articulatória se relaciona diretamente com o modus operandi do processo ensino-aprendizagem do canto? Isso é novo? Muito boa. Novo não é. De certa forma, sempre esteve lá. Agora, aonde estava o foco? Nas vogais. Por que nas vogais? Porque as vogais mexem diretamente na posição da língua. Então, se a gente pegar o livro Lili Lerman, tem lá um desenhozinho da língua, aquele clássico, né? Cabeça cortada no meio, língua e as vogais desenhadinhas dentro da boca. Ela coloca lá que a vogal A, ela é alemã, certo? Então a vogal A, ela vai colocar como sendo pronunciada lá na garganta. A. E segundo ela, a gente tem que deslocar a vogal A e pronunciar ela no meio da boca. Certo? E aí ela muda o desenho, a letra de posição na figura. No fundo, o que ela está falando em termos fonéticos precisamos trocar a vogal. Veja, não é outro A. É A no alemão. No português não é o mesmo A. Ok?
Então, ele sempre esteve presente como forma de encaixar a vogal ou de fazer movimentações na vogal para buscar aquilo que eles chamavam de encaixe da voz, de colocação e por aí em diante. Para buscar a estética, vamos colocar nesses termos, a estética desejada por eles naquele estilo. Enquanto as consoantes tinham um papel, entre aspas, secundário. Tem até um autor lá do século, eu não lembro exatamente o nome dele, mas tem um autor que é século 17, 1650 e por aí vai, que ele dizia, ele estabeleceu algumas regras de pronúncia para o canto clássico, canto erudito, e ele disse assim, a pronúncia das palavras não deve prevalecer sobre a técnica. Então, se a palavra precisar ser um pouco mal articulada para favorecer a técnica vocal para o canto, que assim seja, ok? Eles colocam dessa forma. Então, não é à toa, né, que tem um shape arredondado e tal, no canto erudito, especificamente. Eu falo do canto erudito porque, historicamente, é ele que criou a importância. Tá? Claro, rock and roll é coisa dos anos 50, galera. Não tem 100 anos. Tá? Pensem nisso, ok? Canto clássico, canto lírico, vamos botar assim, tem 500. Então é óbvio que eles dominaram, certo? E as consoantes viriam, então, para ajudar a vogal a ser posicionada e a ser mantida. E aí vem o papel das consoantes como ferramentas para oferecer ao cantor diferentes situações vocais, articulatório vocais, para que ele consiga movimentar lábios, mandíbula, a abertura dos dentes e por aí vai, sem mexer na posição da língua para não alterar a colocação da voz, a vogal, aquela coisa toda. Para quem é batera, quem toca batera, é a mesma ideia de ganhar independência entre os membros. Uma perna tem que fazer uma coisa diferente do braço, diferente do outro braço. Cada um dos 4 membros tem que fazer uma coisa diferente. Era mais ou menos essa a ideia. Apesar de que não estivesse explícita ali, na prática era isso que se buscava. Tem uma questão interessantíssima que é o seguinte. Vem um pouco do trajeto histórico da voz e na linguística isso é claro, né? Tá, eles escrevem assim, ó, ainda hoje não sabemos estudar a linguagem humana. Pô, como assim, cara? Século XXI, ciência avançadona, cognição, não sei. Eles colocam assim, ó, ainda hoje não sabemos estudar cientificamente a língua humana, a linguagem humana, tá? Na fonética, se vocês forem ver, lá na AIPA, né, International Phonetic Alphabet, que abarca as línguas de todo mundo, os sons das línguas de todo mundo, vocês vão ver lá que tem um som que representa som de P, vamos botar assim, ok? Porém, acusticamente, e aí onde eu vou chegar, acusticamente não existe só um som de P. Pensem bem, vamos fazer assim, ó, P-A, vou formar a sílaba, pá. Percebam como é que está o meu lábio, pá, ok? Tá esticado, digamos assim, né? Tá horizontalizado, enquanto eu pronuncio o P-A. Agora, o que acontece quando eu troco a vogal A e coloco U? A posição na qual eu vou pronunciar a consoante P vai ser influenciada pela vogal. Pu, pu, pu. Acusticamente, e por isso que existe a fonética acústica, os 2 P's são diferentes. Entendem? Os 2 P's são diferentes em questões de características acústicas. Agora, em questões mecânicas, eles são iguais. São bilabiais, plosivos, surdos. Ok? E eles recebem a influência da vogal e por aí vai. Partindo disso, por que eu trago para essa onda, né? Porque a gente está agora no auge de estudar acústica na voz.
E a gente estuda e parece, cara, não chega em lugar nenhum. A gente tem que chegar numa mecânica comum e entender que essa mecânica comum tem trocentas caras sonoras, tá? Via de regra, a gente hoje só consegue fazer um trabalho com fonética por causa de um cara chamado Ferdinand Saussure, que ele foi quem falou que nós temos uma impressão mental dos sons, impressão no sentido assim de figurinha, tá? Não é, me parece. Não. Tá colado ali, tá tatuado na nossa mente como que é aquele som. E aí a gente ouve duas pessoas falando e por aproximação, por mais que seja inconsciente, a gente reconhece aquele rótulo. Antes do Saussure, as pessoas só estudavam fonética acústica e não entendiam como os seres humanos entendiam um ao outro. Por quê? Porque eu falando casa e o Ariel falando casa, acusticamente é tudo diferente. Eu falando casa agora e repetindo casa daqui a 10 minutos, eu vou ter pronunciado de duas formas diferentes. Esteticamente vão ser pronúncias diferentes. Ok? Como é que a gente se entende então? Porque elas conectam, né? Essa sonoridade conecta com uma tatuagem mental, uma impressão mental, ok? Imagino que um dia chegaremos aí no campo da voz. Temos que entender que precisamos caminhar para os esquemas. E, enfim, desenhar a acústica deles é sempre bem-vinda, mas a mecânica vai prevalecer na classificação, certo? Por isso, fonética articulatória também. Pensem, cada letrinha daquela na AIPA, cada símbolo é um esquema vocal. Tem um monte, então. Um monte, certo? Rubens, uma pergunta. Seria um esquema vocal no sentido ipsis literis, de que um esquema vocal é uma combinação do que está sendo feito na fonte, no filtro, tudo ao mesmo tempo, né, e que se mantém com uma regularidade durante um certo tempo, em termos ali de execução. Seria nesse sentido? Ou seria elementos que vão constituir esquemas vocais, que vão constituir, né, na sequência, vamos dizer assim, na medida em que se juntam com vogais? Entende a pergunta? Só para nós termos claro aqui para as pessoas que nos ouvem o que seria, né, um esquema vocal, um esquema vocal de fato, pronto ali para as pessoas ouvirem, e elementos que compõem esquemas vocais. Estaria mais para que direção? Estou pensando, né, no alfabeto mesmo, fonético. Ok, pensando assim em termos de fonética, se a gente pegar lá os sons, ok? Tem que ter algo na fonte, tem que ter algo no filtro para ser um esquema, certo? Se estivermos falando só da fonte, vamos dizer que é um ajuste de fonte, um ajuste de filtro, para mudar o termo. Ok? Mas aí a gente entra numa problemática teórica que é o seguinte: na fonética a gente consegue ter sons que não precisam da prega vocal. Um exemplo bem simples. É exatamente igual. Só que teoricamente fica estranho eu chamar um de esquema e o outro só de ajuste, porque não tem fonte. Entendeu? Enfim, são coisas que precisamos avançar nesse sentido. Outra coisa que não faz sentido na fonética, e isso é tradição deles, é chamar os esquemas de vozeado e não vozeados. Isso remete à ideia de que voz é o mesmo que vibração das pregas vocais, quando que a gente sabe que nas ciências vocais a gente define voz como o resultado final do todo. A vibração das pregas vocais, o ato de produzir, né, um tom lá nas pregas vocais, a gente chama de fonação. Então, para ser chato assim, o ideal seria botar na fonética sons fonados e não fonados. Tá? Trazendo para o nosso assado, esquemas vocais
fonados e esquemas vocais não fonados, e aí vai longe, né? Claro. E aí... Deixa eu aproveitar o ensejo, Rubens. Sim, vai longe, né? É objeto de congresso. O Rubens, Exato. aproveitando, então, esse contexto. Então, a fonética articulatória estaria relacionada ali no mundo prático do cantor, que eu imagino que isso importe para os cantores e para os professores, obviamente, que trabalham com cantores. Então, estaria relacionado com a boa articulação das palavras, com a dicção e mais, então, a fonética articulatória pela redundância da palavra, se resumiria aquilo que nós conhecemos como articuladores, enfim. E aí me lembrei da própria ventriloquia como provocação aqui, enfim. Deixa para ti agora a bola. Ao primeiro contato com a fonética articulatória, e mais, né, por eu ser fono e estar falando de fonética, a minha profissão me traz essa carga de que eu tenho que ensinar as pessoas a falar bem. E falar bem significa ter uma boa dicção e uma boa pronúncia das palavras. Ok? Não fui eu que falei isso, mas é um conhecimento popular, digamos. Via de regra, a fonética articulatória se conecta com isso porque as pessoas usam para isso. Né? O treinamento de um jornalista envolve, voltando lá aos modelos iniciais do professor de canto e o uso prático, né, do cantor, por exemplo, sim, é uma das coisas que é feita com a fonética articulatória, mas ela não se resume a isso, ok? A fonética articulatória usada para pronunciar bem as palavras, ok, podemos ter. Aí a gente tem que botar na ponta do lápis, né? O que é pronunciar bem as palavras, né? Porque aí estamos falando de estética. Então, quando entra no campo das artes, gente, todas as regras caem por terra, ok? De regras de comunicação. Não tem essa de, você tem... Não, porque estamos falando de expressão artística. É diferente, é por isso que eu divido entre voz artística não falada e voz informativa. Porque, no fundo, o cantor, em um primeiro momento, ele não está preocupado com a comunicação final, ele está preocupado com a estética da obra. É claro que, por nós, seres humanos, cantarmos e termos fala... Ok? A gente pensa que o texto é uma mensagem que tem que entregar para o público. Tudo bem. Mas pensemos que existem músicas que não têm texto. Ou seja, não se resume a isso, né? Isso, exato, não se resume a isso. Então, um comunicador profissional, um jornalista, um orador, um locutor, um dublador, a primeira preocupação dele é como fazer a mensagem chegar de forma clara para o público entender. A mensagem que eu digo é a informação. A informação é o mais importante. É a partir dali que eles constroem o trabalho estético por detrás. O cantor é o contrário. Ele constrói primeiro a parte estética e depois ele acrescenta o texto. Certo? É claro, isso tem cantores que no Brasil a gente tem uma tradição muito ligada à literatura. Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, enfim. Eles são, ao mesmo tempo que cantores, eles são figuras da literatura. Eles são, primeiramente, poetas. Então o texto para eles é importante. Eles constroem a música a partir do texto. E no Brasil se criou essa tradição, por causa da MPB também, do cantor poeta. Mas isso não é verdade para as outras culturas. Uma coisa eu estava falando da ópera. O texto não pode afetar a técnica, certo? Ou seja, não é à toa que na ópera você recebia, né, quando você ia no espetáculo, recebia uma cartilhazinha com as letras, enfim, um momento de aplaudir, um momento de fazer silêncio. Exato, tinha tudo ali, a obra que estava sendo interpretada e por aí em diante, para a pessoa poder acompanhar. Então, nesse sentido, pensando no cantor crossover, cantor moderno, né, contemporâneo, a fonética articulatória serve só para pronunciar bem as palavras? Não. De fato, a primeira preocupação não é essa. A primeira preocupação é libertar, né, as amarras do cantor, digamos assim, em termos de
possibilidades de coordenação. Lembra do exemplo do batera? Ganhar liberdade para tu poder fazer qualquer som que tu queira, em qualquer região que tu queira, sem que, cara, quando é uma palavra que tem B lá no agudo, não sai. Entende? É libertar disso. Fazer com que a articulação dos sons, que nada mais são do que a articulação e movimentos do trato vocal como um todo, né? Não atrapalhem os ajustes de pressurização, enfim, a estrutura dos teus esquemas, dos teus ajustes vocais, primeiramente. Em cima dos meus ajustes, eu quero botar um texto. Ok. O que são os sons da fala? Essa é a definição que o Saussure dá, por isso que eu acho que ele é um dos mais importantes nesse sentido para nós. Saussure fala que os sons da fala nada mais são do que ajustes vocais conectados a um signo linguístico, ou seja, a um sentido, a um conceito. Então, a partir do momento que a gente quebra essa barreira do desconecta, a gente só tem um ajuste, uma habilidade vocal, vamos botar assim, fugir das terminologias, uma habilidade vocal específica. Essa habilidade vocal, se a gente né? Pata. Se a gente começar a juntar várias habilidades vocais fragmentadas, pequenininhas, a gente tem uma palavra, ou melhor, a gente tem um conjunto de sons que parece uma palavra. Casa. Ok? Isso em português é uma palavra. Se tu falar isso lá na Rússia, talvez não signifique nada. Talvez seja scatsing para eles. Entendeu? Não é à toa que a gente ouve músicas em inglês e escuta umas palavras que a gente sabe que eles não estão falando. Né? Muito bom. Bruce Dickinson cantando, como é que é? Opa, continua. Tears of the Dragon. I drown myself. A gente ouve A Flor Nasceu. A Flor Nasceu. Tem um áudio da galera fazendo isso no YouTube. Ei, Rubens, eu ia comentar, né, que tem vários videozinhos engraçados, né, de brasileiros trazendo pro portuguesão. Exatamente. Os sons parecidos, o que é isso? né? É literalmente botando à prova a ideia de que se tu conectar uma sequência de sons a algum sentido, aquilo vira uma palavra. É basicamente isso, entendeu? Muito bom, muito bom. Então, o cantor, quando chega nesse ponto, né, eu quero conectar minhas habilidades vocais a um texto. Ok, então vamos ver quais são os sons que tem nesse texto, aonde que tu vai pular por os tons, pensando em notas, aonde que tu vai encaixar os microesquemas vocais, as habilidades fonéticas. Isso. E aí vamos construir. Perfeito. Tem uma música, diga. Me permite fazer uma pergunta agora, que é exatamente o que tu está falando. Então, só para assim, colocar um título agora do que tu está falando, olha só, qual a relação? Tu já está respondendo. Tu está me dizendo, então, que fonética articulatória, estética vocal e técnica vocal tem uma relação, no final das contas, intrínseca. É isso? Ou seja, o cantor ali, quando está preocupado, caraca, como é que eu faço essa nota aguda? Putz, questões técnicas de ajuste. Não, mas eu quero fazer essa nota aguda que tem esse tem esse na cabeça do cantor. Tem essa sílaba que tá difícil de fazer. E mais, professor, o meu que tá ficando feio. Como é que eu faço, professor, para mudar a estética? Então, é por aí, é uma relação intrínseca. E aí, por favor, pode continuar falando do Bruce Dickinson que você estava falando, perdão. Não, eu ia falar, tem uma música em italiano que eu não faço ideia de como é a letra dela, não faço ideia do que ela diz, mas quando eu precisei gravar um videozinho uma vez na Argentina, e o que eu fiz? Eu peguei a música, ouvi, peguei a letra, não falo italiano, nada, e fui só mapeando com símbolos fonéticos. E saiu a letra. Tem gente que acha que eu falo italiano por causa daquela música. Que bella cosa la giornata e sole.
Eu só decorei esquemas. Sabe, estudante de violão que decora em qual casa que precisa apertar? Pronto, pensa que a fonética transforma a tua voz em um braço de violão e tu só escolhe qual casinha apertar. Qual combinação tu quer? Qual a sequência combinatória? Pronto, possibilidades infinitas. Ok? E aí a gente sai daquela coisa de língua, eu vou sempre ter sotaque, se eu tiver que cantar em inglês vai ser com sotaque. Não. Decodifica a sequência sonora que é usada e replica. Simples assim. Na música dá, na linguística deixa eles discutir lá, eu estou lá dentro, por isso que eu falo isso. Vamos puxar para cá, mas na música a gente tem uma coisa chamada métrica rítmica. Então a gente sabe prever o futuro, digamos assim, quando que o próximo som vai vir e quantos sons cabem em um determinado compasso. Ou era pra gente saber isso, pelo menos, né? Mas... Sim. Deveria ser uma obrigação nossa. Isso, mas entende, as coisas encaixam dentro de um período. E aí, pensando na estética, sim, quando a gente pega palavras, porta, essa é a palavra, vou trocar, porta, mudou o sentido? Não. Mudou a sonoridade? Um pouco. Mudou a estética. Porta. E consequentemente mudou a técnica, né? A técnica. Antes eu mexia aqui, agora eu mexia assim. Mudou a habilidade vocal usada para fazer aquela pronúncia. Habilidade vocal usada. Perfeito. Ok? Show de bola. Essa é, digamos assim, a linha tênue entre a ligação de estética e não estética, vamos botar assim, dentro da própria linguagem. É claro, se tiver alguém da linguística, da linguagem assistindo, eu sei que tem toda uma questão de dialeto, enfim. Mas ok, o dialeto está conectado a uma cultura tem suas características estéticas e, sonoramente, eles também têm estética. Quando eu falo porta, vocês imaginam o meu background cultural ou presumem certas coisas. Certo? Se eu falo obrigado, vocês imaginam uma coisa. Se eu falo obrigado, perfeito, vocês já imaginam outra. O background é diferente. Querendo ou não, a palavra não muda, mas ela me conecta através da estética a uma cultura, a uma religião, a um background linguístico e por aí em diante. E há um dialeto também, para matar a vontade de quem gosta dessa área. Muito bem. Ô Rubens, então, e a próxima pergunta tem tudo a ver com esse contexto que você está falando, de que uma coisa acaba interferindo na outra de alguma maneira, né? A fonética articulatória, técnica vocal como um todo, estética vocal. Então a pergunta e já apontando, por exemplo, para o workshop que você vai ministrar pela Uniasev no próximo sábado, tá? Perfeito. De que modo, então, os conhecimentos, as habilidades práticas em termos de fonética articulatória, de que modo isso pode potencializar os chamados exercícios vocais através dos famosos vocalizes, que professores de canto, fonoaudiólogos também utilizam, ou seja, como pode potencializar os vocalizes, né? As questões fonoarticulatórias, potencializar os vocalizes. A gente sabe, mas é uma redundância, a gente sabe que tu já está respondendo essa questão de alguma maneira. Só que, sim, materialmente, objetivamente, como dá... Rubens, eu conheço. É um desenho. Não estou falando nem dos... Mas... Ok, eu tenho esse desenho de vocalize. Como eu posso usar a fonética articulatória para me ajudar aqui, ou como poderia, enfim, exemplos. E eu sei que tu vai fazer isso muito bem, mais ainda, né, no workshop. Mas, por favor, nos dê um spoiler. Perfeito. Não, super justo. Bom, vamos partir do óbvio. O que todo mundo faz? Mamamã, ok, k. Por que todo mundo faz isso? Por que faz isso? Tem que saber. Movimento bilabial, entra um pouquinho na boca, movimento lingo-alveolar, né? Mamamã, bilabial. Certo? Estamos falando de lábio. No caso do mamamã, estamos falando também de, em termos clássicos, de trazer a ressonância um pouco para cima.
né, de sentir as coisas vibrarem em outras regiões. Ok. Ta, 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 da, 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 mexendo ponta de língua. K, 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 fundo de língua. Então, querendo ou não, a gente está fazendo um movimento ondulatório com a língua. Ta, 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 k, 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 ta, k, ta, k, ta, k, ta, k, ta, da, ga, da, ga, da, ga, da, ga, da. Ok? E aí podemos, né? Baga, 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 maga, maga, ma, mada, mada, ma, biribiribi, ziribiribi. Tudo variações aí que vocês já fazem, certo? Ou que já conhecem, já fizeram em algum momento da vida. Agora, vamos pegar uma coisa menos usual. A gente sabe que na fonética, ela nos descreve que temos línguas que pronunciam os sons para fora, igual a nossa, todos os sons são falados para fora, mas tem línguas que pronunciam alguns sons para dentro, a língua dos cliques, por exemplo, ouça, certo? Posso pegar, por exemplo, brincando com a ideia de estética, e colocar em algumas palavras do português, em vez de falar claro, eu posso falar claro, brincando aí com fazer algumas percussões enquanto está compondo a música. Essa é uma possibilidade. Agora, pensando nos exercícios vocais, do professor lá com o piano, desenhando vocalizes para ajudar o aluno. Posso pegar, me valer dessa ideia de que tem som para fora e som para dentro e desenvolver um vocalize assim, ó. Na, 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 para fora, na cabeça de tempo, tan, 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 para dentro no contratempo. Eu já estou botando o exercício ritmo com a pessoa. Complexo. E faz lembrar a cultura dos Inuit. Olha só que interessante. Do quê? Inuit, ou Inuit, eu não lembro como é que é a combinação, que é um canto que eles fazem. Ah, sim, sim. Mas olha só que legal. Pensando nisso, quem fez isso foi o Eagle Tizzi, com o propósito de estudar com uma câmera, ver o movimento da prega vocal e impedir que ela fechasse e apertasse. Então veja, quando eu estou fazendo isso, eu estou impedindo que o aluno entre num ajuste onde ele trave. Tensão, Entendeu? Ele é obrigado a controlar a tensão, né? Obrigado a controlar. Ele é obrigado. E querendo ou não, ele vai ser obrigado a fazer movimentos, né? Exato. Pensando na tudo muito ritmado dessa parte. Vai rolar um equilíbrio, vai induzir um equilíbrio biomecânico, vamos dizer assim, né? Ele vai induzir o equilíbrio biomecânico. Genial, genial. Fantástico. E eu posso trazer isso para o agudo, região de warm voice, certo? Para quem quiser no violão, a mizinha solta até sétima casa, sim. Até a sétima casa da primeira corda. Sétima casa, né? O cara só vê no piano, só lembra do piano. Sétima casa, sim. Pego essa região e faço exatamente isso nessa região. Vai acontecer umas quebras? Vai, até o cara pegar a manha de encaixar o esquema com precisão, soltar, encaixar, soltar. E por aí vai. Ok? Para evitar aquele esgoelamento que alguns alunos acabam fazendo em certo momento. Certo? Muito bom, muito bom. Quero estudar drives. Eu ia fazer essa próxima pergunta, cara. Eles assim, isso aí, porque tu fez. Aí me fez lembrar. Qual a relação possível, ou a pergunta poderia ser, então tá, pensar, ter ferramentas de fonética articulatória, né, do professor, do fonoaudiólogo, dos preparadores vocais, ajudaria então nessa lapidação de distorções vocais e até de acesso a distorções vocais? O que a fonética articulatória diz? Olha lá, a gente tem, eu vou dar um spoiler aí do teu curso, né? Sacanagem. Eita! Vamos pegar a memória. Homer Simpson. Homer, ok. Que é bem frouxo. E precisa de ar. E, cara, não dá pra sustentar. Acabou o ar. Não dá pra fazer uma escala. Não dá pra fazer uma escala contínua. Sim. Mas, se eu brincar com a ideia de botar no contratempo,
A gente sabe que no contratempo o aluno vai respirar. Então eu posso brincar aí de construir a memória do Homer, né? Para dentro, para fora, para dentro, para fora. Já é um jeito de eu evitar que o aluno entre no drive e aperte. Fuja do estrangulamento, ok? Posso fazer isso com outros drives, inclusive alguns mais pesados. Não sei, vou pegar outra memória de acesso, os child, né? Pô, não quero treinar sem piano, cara. Falta ali o tom, eu quero saber se eu tô na região certa. Não quero só ficar fora do piano. Bota numa escala, faz pra dentro e pra fora. Né? Brinca com a escala, faz maior, menor. Tem um que eu faço com os alunos que me odeiam por esse, que é com voz limpa, né? Já começa que é um 3x8. Ou não é 4x4. Aí a galera já quebra um pouco aí. Sobe e lá nessa sustentação, aí sim coloca, né, para dentro e para fora. Ok? Porque daí quebra a ideia de que vou subir apertando, pá, tem que frouxar. Ok? É literalmente trabalhar no contra-intuitivo. Ou no contra-comportamento, digamos assim. Né? É fazer o cara, guiar ele contra o comportamento dele. Basicamente isso. Muito bom. Serve para os drives. Pegando, Rubens, isso aí é muito complicado. Queria uma coisa mais simples com drive. Queria dar usabilidade para os meus Creek Voices, né? Meus Creek Voices são sempre... eu sei fazer, mas não consigo botar na música. O que eu preciso num Creek Voice? Preciso. É mais fácil quando eu tô... É interessante. É mais fácil de acessar quando eu tô com o trato vocal, né? Pensando aqui na parte de cima, mais fechadinho. Ok? Fazer... já não sai tão fácil. Outra direção. Já vira outra coisa e tal. O que eu tenho de sons da fala que são mais fechadinhos? E outra, não pode ser... porque o Creek Voice precisa ter continuidade, né? Posso pegar fricativos, ok? V, Z, J, o F, o S e o CH também daria, são fricativos, mas eles não têm o glote funcional, eles não são fonados. Então a gente não consegue produzir voz neles, senão a gente transforma em outras sonoridades obrigatoriamente. Por isso que é V, Z, J, né? Dá pra gente fazer um Creek Voice dentro de um som de J, por exemplo. Estou deixando a pressão supraglótica, digamos assim, com variação, é bem perigoso isso que eu vou dizer, com variação controlada, melhor dizendo, eu ia dizer anulada. Variação controlada, ou seja, não vai ter um zá, não, vai estar ali. Isso, vai estar retilínea, constante, essa palavra da física, vai ser uma constante. E vou fazer o aluno focar no drive lá na glote. E qualquer ajuste que ele tenha que fazer para conseguir, se ele perder o drive, né, ele vai ter que mexer na porção vertical do trato vocal. Faringe, palato mole, abaixamento ou elevação da laringe, aí ele que se vire, ele tem que encontrar o ponto, digamos assim. E conforme a nota vai subindo, vão acontecer coisas. Talvez ele acesse um outro drive, talvez perca um outro esquema, por aí vai, certo? Drives que gastam muito ar. Como é que eu faço para gastar menos ar? E, pô, não dá para fazer uma escala com esse drive, porque acabou a mesma questão do Homer. Bota um esquema
de pressão supra, um esquema, Menor. uma estratégia fonética articulatória, para ligar as coisas, para a galera entender que eu estou falando disso. Isso. Bota uma estratégia fonética articulatória que me faça ter uma pressão supraglótica controlada. De novo, um som de J, por exemplo. How voice. Ok? Muito bom. E veja só, trazendo para a galera que gosta de usar os canudos, que tá na moda e que não sei mais o que, de coisas que são trato vocal semi-ocluído. Trato vocal semi-ocluído é um som de J. Por que tá semi? Porque ainda tá vazando coisa. Por que tá ocluído? Bom, porque tem uma oclusão em algum lugar. Não prende, não é trato vocal bloqueado, é semi-ocluído, semi-bloqueado, para quem quiser. A gente está oferecendo um bloqueio. Por consequência, a pressão, né? Vou fazer um exemplo com as bochechas. Se eu fizer isso, a pressão está sendo jogada para as bochechas. Se eu tentar inflar sem, né? Se eu tentar botar pressão dentro da boca sem deixar as bochechas inflarem, ela vai ricochetear, digamos assim, ela vai ser empurrada para baixo. Ok? Isso quer dizer o quê? Que no som de J também, onde a gente tem uma pressão controlada, a pressão que estaria em excesso, ou a pressão, o lugar para onde a pressão tem, né, o lugar que a pressão pode fazer força contrária, é para trás, no sentido faringe, palato mole e a própria laringe. Então a pressão vai inflar, mesmo que ela varie com a bochecha, só que ela vai inflar a parte vertical do trato vocal. Certo? Muito bom. Pega, Muito digamos bom, assim, a parte de pressões aqui que já entra mais na física, eu sei que complica um pouco, mas a ideia é essa. Ao invés de inflar a bochecha, vai estar inflando para trás. Certo? Façam esse experimento em vocês e vejam como infla aqui nas clavículas. Ok? Pressão supraglótica vai inflar mais nas clavículas, né? Mas a pressão supra vai inflar, digamos, para cima. Faringe, faringe, palato mole. Se o palato mole abrir, o som vaza pelo nariz. O ar. Então deixa eu aproveitar, esses vários exemplos que você traz. Só para eu concluir. Perdão. Porque vai entrar nos drives. Quer dizer que se eu estou fazendo uma pressão, uma espécie de cânula de pressão vertical, o meu aluno também não consegue dar pancadas de uma prega vocal na outra. Isso é interessante para nós no treino de drives. Claro, a gente previne lesões no treinamento, ok? Era isso, vai lá. Muito bom, não, perfeito, me empolguei aqui no meio. Então, eu ia dizer exatamente assim, caraca, como nós estamos podendo observar, senhoras e senhores, tem muitas coisas a serem consideradas em termos de fonética articulatória para o treinamento, como vocês puderam perceber, de drive, de nota, resumindo, de técnica vocal como um todo, tanto do ponto de vista de estratégias de acesso, estratégias de higienização. É fantástico, e claro que eu sou muito suspeito do que eu estou dizendo. Rubens, agora me permita, então, dar um spoiler aqui para as pessoas. No próximo sábado, senhoras e senhores, o Rubens vai estar ministrando, né, pela Uniasev, o seu workshop teórico prático sobre, então, a articulação, a fonética articulatória e a sua relação, né, com a construção de vocalizes. Leia-se como eu posso usar isso para o treinamento de cantores, pensando nas mais diferentes desafios. Então, o que vai ter nesse workshop? O que é fonética articulatória, os assuntos abordados, tá? Formação de sílabas de acordo com a fonética, vocalizes para fortalecer e acessar músculos da laringe a partir da fonética, classificação das consoantes, classificação das vogais, vocalizes para treinar os articuladores, vocalizes para treinar o filtro, o famoso trato vocal, fonética articulatória aplicada ao treino de distorções, drives vocais, e o que mais a fonética pode ou tem a oferecer
para os cantores. O link eu fixei aqui na live para aquele que estiver interessado em conhecer melhor o programa e mesmo poder fazer a sua inscrição. Está aqui fixado. Na dúvida, obviamente, procurem no site da Uniaserv, uniaserv.com, www.uniaserv.com. Também vão ter informações lá. Vai ser na plataforma Zoom, então os inscritos, obviamente, vão receber o acesso para poder ter, né, estarem lá no dia sábado, que é dia, Rubens, 17? 18 do 3. 18 do 3. Rubens, o que mais? Qual o horário do workshop? Que hora começa? Se bem me lembro, 19 horas. Isso, eu não estou enganado. Sim, não lembro perfeito. se 19 ou 19h30, mas acho que é 19 horas. Acho que 19 também, vamos conferir isso para todo mundo. Então é isso, senhoras e senhores. É no período noturno, tá? Noturno, eu acho que é 19 sim, Rubens. Mas enfim, gente, vamos procurar essa informação direitinho, até porque eu fixei aqui para vocês. E na dúvida, já deixa eu conferir que está aqui na minha frente, Ariel. Responde logo porque está na tua frente, poxa. Só um pouquinho. 19 horas, senhoras e senhores. Perfeito. É isso mesmo. Rubens, meu querido amigo, teus recados finais para as pessoas, além do convite, reiterar o convite para o workshop. E já aproveito, então, para dizer, senhoras e senhores, este é Rubem Gütz, fonoaudiólogo, professor de canto, preparador vocal, grande pesquisador, meu parceiro, e inclusive, spoiler, temos novidades, inclusive, aí para frente, em termos de publicações minhas e do Rubens, conjuntamente, senhoras e senhores. Rubens, contigo, recados finais. Bom, galera, para quem... né, claro que numa live assim eu não consigo explicar tudo, e é óbvio, também não era esse o objetivo. No workshop a gente vai fazer de forma mais aprofundada, tem material didático, tem parte prática, certo? A gente vai poder, vocês vão poder abrir o microfone, por exemplo, fazer perguntas, por aí vai. Eu não vou me limitar simplesmente a descrições, mostrar para vocês, no livro tá assim, não. A ideia é pegar o que está no livro e já botar na prática, ok? A gente nem vai focar muito em livros, é só assim, essa frase é assim que é classificado, é assim que é apresentado ao mundo científico, para nós serve para isso, ok? E aí vamos para a prática. A gente nem chegou, por exemplo, a falar hoje de treinamento de musculatura facial associada aos vocalizes. Então pensem, vocês têm para abrir a boca, tem músculos que puxam a mandíbula para baixo, que também se conectam na laringe de alguma forma, né? Direto ou indiretamente. Músculos que abrem o sorriso, movimentam os lábios para frente. Tudo isso a gente consegue treinar ao mesmo tempo em que faz um vocalize. Um exemplo bem clássico. Ziu, ziu, ziu. Posso pegar ele e somar um exercício de bico e sorriso, como é popularmente conhecido, né? Bico, sorriso. E fazer exagerado. Ziu, 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 ziu. Um exemplo, já estou fazendo um treinamento gigantesco de ginástica facial, vamos colocar assim, preparando a musculatura que vai, enfim, me ajudar, inclusive tecnicamente, e que às vezes os alunos não querem fazer porque tem que parar na frente do espelho e ficar... Não tem som, cara, não tem graça, não é canto. A gente bota dentro de um vocalize e pronto, é canto. Aí exato. O aluno vai treinar. Acaba usando o vocalize como um crossover de treinamento, né? Treina articulação, perfeito. Treina esquema, treina tudo. Muito bom, muito bom. Exato. Temos aqui, ó... Opa, perdão. O que você ia falar? O papel da ciência, né, é destrinchar o que é feito na prática e nos dar em detalhes cada coisa isolada. Mas não significa que na prática a gente tenha que fazer as coisas isoladas igual a ciência disse que, isso aqui trabalha sorriso, isso aqui trabalha ouvido. Então treina primeiro a cara, depois a voz. Não! Perfeito. O nosso papel é potencializar o treinamento, otimizar, para quem gosta aí da programação, otimizar as coisas.
certo? É claro que vai ter aluno que vai ser mais difícil, o outro que vai ser mais fácil, por aí vai. Até porque Mas cada um vai você ter tendo a suas ferramenta... características e demandas, né, Rubens? Exato. Até porque cada um vai trazer as suas, né, dificuldades, demandas específicas que, então, ali naquele Vocalize que se pretende ser mais completo, às vezes a gente vai ter que, desconstruí-lo, dando atenção mais para uma característica do que outra, né? Mas ter esse conhecimento que você está trazendo para nós é fantástico. Ô Rubens, tem uma pergunta aqui que eu te ajudo a responder. Jean Pupo, grande querido, grande cantor, grande músico, ele está perguntando, vai ficar o workshop do dia 18? Então eu vou traduzir assim, vou interpretar assim, eu quero participar, mas talvez eu não esteja no dia, mas depois fica gravado. Rubens, como é que vai ser isso? Vai ficar gravado na plataforma, mas vai ficar disponível por tempo limitado. Se eu não me engano, são 7 dias, tá? Perfeito. Então, vai ter o ao vivo, óbvio que no ao vivo você tem a possibilidade de fazer perguntas, aquela coisa toda, interagir e por aí vai. E na gravação não tem, mas sim, vai ficar a gravação do ao vivo disponível depois por 7 dias e depois disso ela sai do ar. Joia? Maravilha. Gente, veja, perdão, achei que estava veja, esse primeiro workshop, galera, por que eu falo primeiro? Porque dependendo da demanda a gente pode fazer específicos, claro. Por exemplo, pronúncia do inglês. Estamos falando de fonética? Estamos. Vocês sabem construir vocalizes para focar nas sílabas do inglês? O teu aluno canta em inglês, mas daí tu faz com ele mamamamá, bababá. Perfeito. Ok? Aí então depois tem que fazer um retrabalho, né? Faz um retrabalho. Exato. Depois na Se música. Ele canta, o seu aluno canta em alemão. Você tem que trabalhar sílabas do alemão. Se, né, para piorar a sua situação, o seu aluno ainda quiser interpretar. Ele trabalha com teatro musical e canta em alemão. Ele tem que, além do trabalho do teatral, ele tem uma parte interpretativa. É nossa função fazer isso. Perfeito. Okay? Não, tá perfeito, perfeito. Então, muito bom. Aproveitem para fazer perguntas de tudo. Veja, eu não vou focar em nenhuma língua específica. É claro que o português é a nossa língua comum, é o nosso ambiente de trabalho, digamos assim, mas eu não vou mostrar ali só coisas do português, ok? A gente vai trabalhar sempre com os pressupostos do alfabeto internacional de fonética. E a partir disso, o céu é o limite, a criatividade é o limite, ok? Algo mais? Muito bom. É isso. Vamos finalizar, até porque para as pessoas poderem ficar com essa vontadinha lá de que eu tenho que participar disso. Mais uma vez, senhoras e senhores, vai ser no próximo sábado, às 19 horas. Muito bom poderem participar ao vivo e a cores para ter essa interação e fazer os exercícios juntos, etc. Mas quem não puder, também vai ficar na plataforma, numa plataforma específica lá, né, numa área de membros específica, durante 7 dias disponível para que vocês possam acessar e estudar, tá bom? Rubens, meu querido, parabéns, o teu trabalho é fantástico, eu sei que eu sou suspeito em falar isso, mas é de verdade muito fantástico o teu trabalho, meu irmão. Tenho certeza, já que usando o teu termo, eu tenho certeza que o céu é o limite para você, cara, tá? Esse foi Rubens, senhoras e senhores, olha que bonito, o nosso antropofisiologista da fonética aqui. Fica então o nosso convite para vocês, tá bom? Rubens, meu querido, beijo para ti, fica bem e até sábado. Valeu, galera! Igualmente, agradeço aí novamente pelo convite. Pessoal, um abraço, espero ver vocês lá no sábado e tragam perguntas. Não precisa fazer isso, já traz anotadinho. Beleza? Muito bom.